Hoje eu vou te explicar os critérios que separam um bom terreno alto padrão de um erro caro. Não tem como você sair desse vídeo sem elevar seu nível de investidor, seja para fazer a melhor compra quando for investir ou construir sua casa. Esse vídeo vai mudar toda a forma que você analisa tudo isso. E hoje a gente vai fazer isso na prática, testar todos esses critérios e eu vou usar os mesmos que eu uso para mim e para os meus clientes. Porque tudo começa na compra do terreno. E é aqui que você preserva o seu patrimônio futuro. Então bora, que agora a gente vai até o Itaporã, colocar esses critérios na prática, eu vou te explicar passo a passo. E Léo, hoje tem coisa pra gente ver, hein? Hoje tem coisa. Bora lá? Vambora? Vamos até o Itaporã então. Bora. Toda semana eu recebo clientes querendo colocar a casa à venda. E muitas dessas casas vêm pra mim e o cliente coloca numa precificação que a gente fala, cara, realmente eles ficam frustrados, eles não estão conseguindo vender exatamente a casa na expectativa que eles têm. E aí vem o fator primeiro e o mais importante. Existe até um construtor em Nova York que ele fala o seguinte: existem 3 fatores de valorização para um imóvel. O primeiro é localização, o segundo, localização e o terceiro, localização. Então o primeiro fator indispensável que você tem que iniciar na sua avaliação é a localização. Você pode construir a casa com o mesmo material, revestimento, mesma estrutura, a mesma casa, em um bairro bem valorizado e em outro nem tanto. E as casas vão custar exatamente outros valores. Elas vão custar uma muito menos e a outra muito mais. Então esse é o primeiro fator que aí a gente analisa, por exemplo, de exemplo que estamos indo agora, o Itaporã. Próximo à escola, supermercado, super bem localizado, em área arborizada, sem sistema de esgoto próximo ou muitos veículos passando, vias movimentadas. Então você tem aqui alguns critérios de localização que tornam o condomínio muito desejado. Então a localização é o primeiro fator. Você pode ver que tem bairros que são mais valorizados, tem bairros que são menos valorizados por vários critérios diferentes. Então você entender a primeiro momento a localização que você quer procurar é o primeiro fator primordial, onde vai diferenciar preço por metro quadrado de terreno e preço por metro quadrado de casa. Aqui é a portaria do Itaporã, ó. Agora a gente está entrando. O Léo também vai colocar uma imagem aérea daqui para vocês verem que esse é o condomínio hoje, que na prática a gente vai analisar e o condomínio, o terreno e todos os critérios relevantes para a gente tomar a decisão. Léo, vamos começar então pelo terreno, que a maioria das pessoas chega no condomínio, vê o terreno e pensa na casa, mas é aí que existe o erro. A casa a gente controla, agora o terreno não. Então o primeiro cuidado que você tem que ter, o olhar que você tem que ter é para o terreno. E é importante que você entenda isso antes de assinar o seu terreno, porque cada terreno dentro de um condomínio vai ter uma característica diferente. Ele é mais próximo ou mais distante da área de lazer, ele tem área verde aos fundos, ele tem um recuo de vizinhos maior ou menor, ele tem uma perturbação visual, uma casa maior aos fundos e perde a vista. Então são várias características para a gente analisar num terreno, porque cada terreno vai ter um preço de revenda futuro diferente, um preço de metro quadrado diferente, segundo a característica que mais valoriza e que mais chama atenção para esse terreno. Então vamos dar uma olhadinha em um e vamos analisar algum desses critérios. Então vamos analisar aqui, Léo. Vou mostrar para o pessoal esse terreno. Eu gosto bastante desse exemplo porque ele une algumas das características que eu quero citar aqui hoje. Então, primeiro ponto é que a gente está afastado da entrada da portaria e também da área de lazer. Isso é bem bacana, porque a portaria ela vai fazer barulho ali o dia inteiro, vai ter um fluxo alto de carros. Então você estando distante, você não tem esse tipo de perturbação. E também da área de lazer, o que na verdade esse em específico condomínio já é bem isolada a área de lazer dos terrenos, mas aqui a gente está numa área mais distante. Então eu julgo que esse é um dos fatores também para você analisar, principalmente se você está buscando aí um terreno posicionado que te dê mais tranquilidade aí no dia a dia. Outro ponto importante vai depender da sua preferência, e ao mesmo tempo tipo de projeto talvez que você vai fazer. Mas esse terreno tem uma grande vantagem que geralmente as pessoas realmente tendem a valorizar o seu terreno na venda por conta disso. A gente tem
um fundo de área verde aqui desse empreendimento. Então um pedaço, na verdade, tem um pouco dentro ainda no fim do terreno, mas tem um pouco ali na direita. Então isso é uma coisa também bem interessante, porque às vezes você ganha um pouco de privacidade ou você traz um pouco de natureza para o seu projeto. Então isso é um ponto bem relevante. A gente tem até 3 casas ali, numa delas a gente pode ir daqui a pouco dar uma olhada, é uma que a gente construiu inclusive, e no fundo tem uma área de preservação permanente bem bacana. E o visual, o efeito que dá, a privacidade para casa é surreal. E privacidade e esse fundo de área verde que também proporciona isso é bem relevante para casa, tá? Quando a gente está falando de casas já no valores de 5, 6 milhões, o perfil de cliente que está construindo ou que está buscando comprar uma casa dessa já tem algum dos critérios principais, né, de construir uma casa, ele tem o dinheiro para isso. Então ele pode replicar qualquer casa que ele vê por aí, mas uma coisa que ele não consegue replicar é um terreno que esteja bem posicionado e com uma vista característica daquele terreno, em que ele não vai conseguir comprar outro. Então a vista, apesar de você construir a casa e talvez gastar um pouco mais, ela é extremamente válida para uma casa nesse padrão. Que de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 milhões, dependendo da casa, você consegue replicar a casa. Mas o terreno, a vista, o posicionamento daquele terreno, existe uma escassez e aí é o que o dinheiro não compra. Ou seja, vista é o ativo mais importante do terreno, principalmente para esse padrão de casas. E aí a única observação que você tem que fazer é realmente se vai existir, se existe alguma possibilidade de você ser bloqueado dessa vista. Algum vizinho construir uma casa dependendo da altura, ou no fundo algum vizinho principalmente trazer isso. Dependendo do posicionamento do seu projeto para aquela vista, você tem que estar atento a isso, porque a longo prazo você pode perder o maior ativo que você conquistou, né? Então esse é um dos principais pontos, como eu disse. Outro ponto muito importante é a insolação, a gente estava falando até disso ontem, né, Léo? Verdade, Lu. E a gente brincou, né? Às vezes é 10 minutos que você perde em analisar, em simular como seria a incidência de sol na sua casa, você perde 10 anos de arrependimento, né, Léo? Com certeza. Porque tem um aplicativo, inclusive, que chama Sunseeker, a gente postou no Instagram, aliás, siga a gente lá, a gente posta várias dicas, que você pode simular o caminho do sol naquele terreno. Então, qual a importância disso? Você tem que pensar que o sol tem que incidir sobre a casa o dia todo, mas na casa em si de forma indireta, então o melhor é ele incidir por cima da casa, e na piscina e áreas externas você conseguir fazer um projeto que ele faça a incidência de luz solar, né, por completo nessas áreas. Então, por que analisar isso no terreno e não no projeto da casa? Porque tem muitos terrenos que às vezes vão ser prejudicados por algum fator externo, né? Seja a topografia, ou uma montanha ao lado, ou uma casa já consolidada, já construída ali. Então você tem que também prever, e um dos fatores muito importantes depois da vista também, é a incidência de luz solar. Ninguém merece uma casa fria, uma casa depois que você se arrepende, porque realmente não recebe luz, né? Além do projeto, você tem que analisar essa incidência, né? Eles vão se conversar completamente. E aí, voltando em privacidade a gente não compra depois, tá? A gente tem que olhar isso desde o terreno. Então, privacidade é uma coisa muito importante, a gente gosta de ficar com a nossa família sem receios. Então é importante que desde o terreno, como esse daqui eu estava falando, a gente consiga analisar o quanto de privacidade você vai ganhar nos ambientes que você vai ter na casa. Então aqui, por exemplo, se a casa estiver toda posicionada nesse terreno, a gente sabe que o vizinho vai estar num patamar abaixo de você, ou seja, você consegue preservar ali um pouco mais. Então o afastamento de vizinhos já com casas consolidadas, ou o tipo de área verde, como ela te preserva nesse sentido, o posicionamento do lote. Então algumas características vão te ajudar analisando um projeto possível da casa, obviamente, mas porém isso no terreno deve ser avaliado também para você ganhar um dos fatores muito importantes, tá? Então a gente falou até agora, de posicionamento do lote, aqui a distância da entrada, tudo, a vista, privacidade e a insolação. Outro fator também é a topografia, obviamente, a mais falada, né, Léo? Sim. Todo mundo fala de topografia. E eu vou te dar uma opinião pessoal e muito diferente do que eu tô falando, do que o pessoal geralmente acredita, tá? E eu acho que eu já dei uma prévia para vocês. Mas aqui a gente tem, por exemplo, um terreno com uma certa declividade, tá? Eu julgo até que pelo menos uns 10, 11 metros aqui, bem íngreme a gente tem.
com certeza você vai encontrar lotes planos, às vezes mais valorizados por conta da facilidade de construção. Mas isso vai depender muito do tipo de proposta, casa que você quer construir, o tipo de, como eu disse aqui, atrativo para ela. Mas eu acabei de falar, a vista é um atrativo, é o maior atrativo que tem para uma casa. E a partir de casas com valores já maiores, a gente tem um tipo de perfil que valoriza demais. Então você às vezes gastar 150, 200, 300 mil a mais iniciando sua edificação e montando toda a estrutura para você fazer um terreno de certa declividade, ainda em cima do VGV total, do valor geral da casa, né, de venda, você vai ver que é uma grande vantagem, tá? Outra coisa é a metragem útil do terreno, tá? Ele é um terreno de esquina, o quanto de recuo eu tenho que ter. Então existe o recuo frontal, recuo lateral, às vezes recuo também atrás do terreno. Então o quanto eu tenho de metragem útil do meu terreno, é importante você saber disso. Então, por exemplo, esse terreno não, né? Mas a gente tem ali um terreno de esquina. No terreno de esqui a gente tem um recuo frontal muito maior, então você tem que entender o quanto de terreno, o quanto de espaço útil você tem para fazer a sua edificação. Isso você tem que levar em conta também antes da aquisição do terreno. Às vezes as pessoas fazem aquisições, não levam em conta isso, e a metragem, dependendo da metragem do terreno, isso tem um impacto relevante ao todo ali do contexto. Então esse também seria outro fator ali, um dos últimos para a gente analisar o terreno. Agora, saindo do lote, a gente vai ver o condomínio. Se o condomínio sustenta tudo que a gente está imaginando construir aqui, se tem viabilidade o que eu quero vir aqui construir e o que ele me oferece, para eu saber se a longo prazo o meu investimento vai valer ou não. Então vamos dar uma analisada agora no condomínio. Agora, Léo, para começar o condomínio, o que mais importa é a localização do condomínio. Então tem que existir um equilíbrio entre conveniência e isolamento. E é aí que esse condomínio ganha grande destaque também. Dá uma olhadinha lá, ó. A gente tem um condomínio que você consegue ter o privilégio de estar isolado, porque ele é recheado em área verde, embaixo da montanha aqui da Pedra Grande, com essa vista que todos os terrenos têm. E ao mesmo tempo, né, a gente tem uma estradinha rápida de asfalto até a Avenida Santana, onde a gente tem um acesso, né, a tudo que a cidade oferece de melhor, que é uma região muito nobre, entre supermercados, escolas, farmácias. Então, isso que é muito bacana. A gente tem que enxergar realmente um equilíbrio entre conveniência e isolamento. É o critério que mais importa e esse equilíbrio é raro, tá? E quando existe, realmente existe liquidez real. Outra coisa dentro do condomínio é a infraestrutura, tá? São coisas que a gente às vezes não vê quando a gente compra, mas são importantes. Então aqui, ó, se você jogar lá para fora, Léo, uma coisa que eu gosto muito em Itaporã é que ele tem a infraestrutura elétrica subterrânea, tá? Então aqui a gente não vê poste, e isso é maravilhoso, é muito bom mesmo, porque não tem fio, aqueles fios horríveis na frente da sua casa, e como o lugar é muito bonito, tem essa vista para Pedra Grande e tudo, então a gente consegue ter esse visual aqui incrível. Analisar o esgoto, se está conectado à rede pública, pavimentação e drenagem bem executada, são coisas que você pode questionar proprietário, associação, para entender, né, como é a manutenção disso, como é o dia a dia, a rotina, como os moradores estão sendo abastecidos por água, esgoto e como isso está sendo realmente, como está sendo a rotina dos moradores. Então isso é bacana de entender, e eu até vou um pouquinho além para entender também a gestão do empreendimento, né? Vão até falar que eu sou um pouco chato e exigente demais, mas eu sempre analiso a gestão de um empreendimento. Então, um fluxo de caixa saudável, uma arrecadação de fundos, um planejamento e uma manutenção bem realizada. A manutenção você já vê logo que você entra no condomínio, né? Gramados bem cortados, limpos, as estruturas bem pintadas. Uma gestão eficiente é o que valoriza muito a longo prazo o condomínio, né, e vai trazer também um conforto muito grande para você e para sua família, e ao mesmo tempo os planejamentos que essa gestão eficiente vai trazer, né? Aqui, por exemplo, em Itaporã, eles estão organizando também
uma nova área de lazer. Aliás, eu vou colocar o projeto aqui, ou melhor, eu nem sei se eu posso colocar o projeto, na verdade, né? Mas vai ser revitalizado. A área de lazer já é incrível, mas eles vão fazer uma mudança aí surreal. Então vai trazer uma grande valorização para esse empreendimento, tá? Então essa gestão de ficar, de cuidar realmente do empreendimento, de pensar a longo prazo, de trazer benefícios para os moradores, ela valoriza sim e muito, tá? Outro ponto relevante demais aqui também é a segurança, né? Então, a segurança real do empreendimento, como funciona a ronda, a vigilância, as câmeras. Aqui o legal desse empreendimento é que ele tem câmeras em todos os pontos, alarmes, câmeras, vigilância 24 horas, a portaria com acesso muito bacana também. Então a segurança é um dos pontos principais e é realmente o que a gente procura e o que os nossos clientes procuram ao adquirir uma casa, construir uma casa. Então a segurança é um ponto bem relevante. Vamos ali na portaria e a gente consegue ver um dos últimos fatores ao analisar aqui o condomínio agora. Tem algumas características também secundárias, mas não menos importantes e que também dão aí mais valorização para o imóvel, que é a área de lazer. E essa é a área de lazer aqui, a gente vai ver alguns pontos dela que vai ser inclusive potencializada. Mas um dos fatores legais que eu comentei para vocês até um pouco atrás no vídeo é que essa área de lazer, ela tem uma individualidade muito bacana, que vocês estão vendo aqui, ó, mostra para eles aqui, Léo. Toda essa vegetação aqui é uma área verde, em que ela consegue isolar toda a área de lazer. Então, mesmo para os lotes que estariam mais próximos daqui, a gente tem uma privacidade bem legal. Então, quando o pessoal vem aqui, faz um churrasco, né, usa desse salão de festa, a gente já fez inclusive aqui, fim de ano aí da empresa, você tem esse isolamento, né? É bem legal para dar um conforto para os proprietários. E além do mais, aqui a gente tem então a quadrinha de beach tênis, o campo de futebol, uma quadra rápida de tênis ali no fim, uma piscina aqui na frente do salão de festa também, parquinho infantil, né? E lá do outro lado a gente vai ter um lago também, que daqui a pouco a gente vai lá. Mas eu acho que essa também é um ponto de destaque, né? Assim, não menos importante que os outros a se analisar também, porque muitas das pessoas que... Cada condomínio não tem... Isso eu tenho que citar. Já me perguntaram qual que é o melhor condomínio de Atibaia. Cara, é muito difícil a gente falar sobre melhor condomínio, porque o condomínio ele vai realmente se encaixar para diferentes necessidades diferentes, famílias com necessidades diferentes, né? Momentos de vida diferentes. Então, às vezes, a localização para uma pessoa é mais importante que a área de lazer, entre outras coisas. A gente nunca vai achar um que é 100% perfeito. Talvez até próximo, mas não 100%, né? Então, vai muito do que você precisa naquele momento da sua vida. Mas eles estão, na verdade, vão melhorar muito essa área de lazer, vai valorizar e ela já é um espaço, né, super agradável. E agora a gente está aqui no Lago do Empreendimento, muito bonito, tem bastante paisagismo, olha quanta vegetação em volta. Essa parte de arborização no condomínio também, ao meu ver, chama muita atenção. E toda aquela faixa de área verde que tem em volta do condomínio, que deixa ele bem preservado, esse tem, ó. Não tem vizinhos o condomínio, né? É só mata. E aí você tem aquele equilíbrio que eu falei para vocês de conveniência e isolamento, que é muito bacana. Às vezes a gente entra num condomínio e a gente analisa o quê? Putz, tem muita casa não no mesmo padrão, né? Casas que estão ali na faixa de 1 milhão, 2 milhões, outras casas 5, 6. E aí você não tem um certo padrão equivalente entre as casas. Isso quando você vai construir pensando no seu futuro patrimônio é muito importante. Então você avaliar o cenário que você vai inserir aquele seu investimento. Será que eu vou ter uma liquidez certa, viável, quando eu quiser eventualmente vender? Levando em conta que aquele condomínio, né, oferece de produto. Então isso é muito importante. E aí já vem aliado a outro fator, que é a consolidação do empreendimento. Quanto mais casas ele já tem, quanto mais mercado ele já está estabilizado, né, já tem procura de pessoas naquele condomínio, já existe uma certa escassez, poucos terrenos, muitas casas construídas, cada vez mais o seu potencial de valorização, a sua liquidez melhora, tá? Então avalie isso. Na hora que você vê um condomínio que
e tem diferentes padrões de casas, não tem um padrão delineado, não tem uma procura delineada, não está tão consolidado, talvez ali não seja o lugar para você alocar o seu investimento, né? Eu sei que muitas vezes a gente vai com aquele ânimo para construir a casa que a gente vai morar, né? Aquele sonho, aquela vontade, aquela experiência que a gente quer proporcionar para a família, mas ao mesmo tempo você tem que preservar aquilo que você está construindo. Eventualmente vão ficar para os seus filhos ou você vai usar para fazer um negócio, para dar um upgrade na vida, e eu não quero que você fique estagnado quando você chegar nessa etapa da sua vida. Não tome uma decisão agora a curto prazo que você vai ter problema a longo prazo. Pense agora para depois você não se arrepender e não ficar estagnado. Eu pego clientes o tempo inteiro, como eu disse desde o início desse vídeo, que tem muito problema em vender a casa depois porque ou construíram uma casa acima dos padrões do condomínio, ou construíram no lugar errado, ou não tomaram o cuidado de analisar esses critérios que eu estou falando para vocês hoje. E é óbvio que tem muito mais outros critérios além dos que eu estou falando aqui hoje, senão eu levaria mais de 1 hora aqui. Mas é por isso que você tem que ter uma boa consultoria. Alguém que pegue na sua mão, algum intermediário, assim como a gente presta esse serviço, que pode te ajudar, te assessorar na documentação, parte jurídica, principalmente a negociação. Você tem que ter um bom intermediário, uma pessoa capacitada para conduzir você nessa etapa e concluir o seu objetivo. E falando rapidamente do condomínio, eu quero que você venha visitar, mas aqui a gente tem um condomínio enxuto também, não são 600, 700 lotes, são 170 lotes, é bem exclusivo, com 99 mil metros quadrados de área de preservação, é todo forrado com vista permanente para pedra, nascentes, olha que recanto especial. Então isso também é o que eu valorizo, né, para você ter uma experiência, uma rotina com a sua família. E agora, para terminar esse vídeo, vamos dar uma olhadinha numa casa lá, né, Léo? Vamos? Vamos ver? Vamos embora. Bora! E aqui, ó, esse era um terreno de declividade que a gente tinha praticamente 11 a 12 metros de declive. Inclusive esse terreno era o terreno mais... que todo mundo fugia aqui no empreendimento, essa era a grande verdade. Na época, inclusive, a loteadora vendeu por uma condição até abaixo do valor de mercado. E olha, dá uma olhada ali, ó, Léo, parte de baixo. E olha o potencial desse terreno aqui. A gente tem uma mata, uma área de preservação permanente atrás, então você não tem vizinho atrás. A casa foi preservada para ficar bem no alto, então seus vizinhos estão um pouco abaixo, tá? E assim, a vista é só no vídeo a gente consegue definir bem como ficou, né? Na esquerda ali a Pedra Grande, e aqui a gente já consegue notar que a gente tem 2 terrenos que já estão consolidados, né? Então a gente não tem tanta perturbação visual, quase que nada, né? Zero impacto, e a gente consegue ter essa visão um pouco mais 180 graus aqui, tanto para a cidade quanto para Pedra Grande. E aí, Léo, eu te pergunto, gasta-se um pouco mais, mas vale a pena, viu? A reação, o impacto é outro, né? Sim, sim. Incrível. E de fora da rua não dá para imaginar essa vista aqui, ó. Nossa. E no patamar mais alto ainda, dos quartos, ó, a gente consegue ver que do nível da rua, Léo, a gente tem a área principal e aqui a área dos quartos. Então olha que legal a vista. A gente consegue ficar ainda mais alto. Nossa, sim. Inclusive esse é o segundo ponto mais alto do empreendimento, que o primeiro, aquele primeiro terreno que nós estávamos ali, ó. À direita, ali, lá em cima. Então esse é um outro lugar realmente muito bacana. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo realmente é para antenar você, poder ajudar você a tornar um investidor melhor, saber tomar as decisões certas para preservar seu patrimônio. Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente falou, de analisar o condomínio, o terreno, principalmente a localização, e que isso seja útil para a sua vida. E é claro, precisando de uma consultoria, de alguém para pegar na sua mão e conseguir fazer você enfrentar todo esse processo, conte com a gente sempre. E não esquece de seguir o nosso canal, acompanhar aqui todos os nossos vídeos, ativar as notificações. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.